Olá, tudo bem? Estamos de volta para as reflexões dos signos para a semana, agora do dia 1º ao dia 7 de fevereiro. Bom, vamos lá, vamos ver a mensagem aí para o signo de Áries. 3 de ouros. Os arianos aí para essa semana, né, saiu aqui a carta do 3 de ouros que mostra a necessidade de agir, sabe? A necessidade de se trabalhar, a necessidade de fazer algo que precisa ser feito em termos aí de trabalho, em termos de projetos que devem sair do papel. Então, uma semana muito favorável para o início de novas tarefas, de novas atividades, de novos processos. É interessante porque, se eu não me falha a memória, o signo de Áries, agora nesse ano de 2021, as cartas que têm saído normalmente têm sido carta de ouros, mostrando exatamente essa questão, essa energia aí favorável para o trabalho, para a realização, para a materialização daquilo que pode estar ainda no mental, pode estar ainda no campo, no mundo das ideias, que deve ser colocado em prática, né? Então aqui o 3 de ouros traz para essa semana a possibilidade, a facilidade de se colocar, de se iniciar novas tarefas, iniciar novos projetos, né? Dar o pontapé inicial, alguma iniciativa que já talvez ela esteja até pronta para ser realizada, né? E aí está faltando só o iniciar, né? Então uma semana muito favorável para os inícios, para se iniciar aí essa atividade, né? Vai exigir muito foco, muita ação, muita organização, né? Para que possa fazer com que as realizações possam acontecer, né? Agora vamos ao signo de Touro. Bom, para Touro, a gente vê aqui o valete de espadas. O valete de espadas ele faz aqui um alerta para que não se perca, não se perca em discussões bobas, em discussões efêmeras, né? Tomar cuidado para um certo bate-boca ou um certo certas discussões que não levam a nada, sabe? Às vezes uma troca de acusações que só servem para gerar conflitos. Então é ter cuidado aí nessa semana que se inicia com essa coisa do disse-me-disse, né? Das disputas, dos conflitos, de às vezes falar sem pensar e às vezes ficar. Hoje em dia a gente vê muito isso por conta inclusive das redes sociais, né? Que as pessoas acabam que ali tem um espaço para expor a sua opinião e quando é contrária à opinião de outra pessoa, acaba que já gera uma discussão, já gera um conflito. Quando na realidade, vamos dizer assim, o mundo ideal das redes seria aquele espaço em que cada um coloca a sua opinião, coloca aquilo que acha, e não há nenhuma censura em cima disso, né? As pessoas apenas enxergam o ponto de vista do outro, avaliam o que o outro tem a colocar e colocam também o ponto de vista dela, mas sem nenhum ataque pessoal, existe às vezes uma necessidade muito grande de fazer com que a nossa opinião prevaleça, né? A gente tem a última palavra, sair por cima da discussão, né? Então o Valete de Espadas aqui, ele vem trazer essa mensagem para ter cuidado com esse tipo de coisa e evitar essas discussões que não são discussões de troca de ideias, né? Aquelas discussões em que vai se chegar a uma conclusão, a elucidar um assunto, mas é apenas
troca de opiniões ou imposição de opiniões, em que um quer colocar aquilo que acredita para que o outro aceite, né? O outro tem que aceitar de qualquer forma aquilo que a gente está transmitindo, né? E então precisa ter cuidado aí com essas questões nessa semana, tá certo? Bom, vamos aqui agora então para Gêmeos. Gêmeos, aí já sai um outro valete, né? Outro pajem. Aqui o pajem de paus, né? Aqui no pajem de paus, ele traz uma mensagem de estar atento a novas ideias. Ou seja, nessa semana que se inicia, as situações que forem aparecendo, que forem se configurando no nosso dia a dia, elas vão precisar de um pensamento muito rápido, né, para que a gente possa resolvê-las. A gente tem aquela rapidez de raciocínio para resolver as questões, mas isso dentro de uma nova abordagem. Ou seja, vai ser preciso aqui observar as coisas sobre um novo ângulo, observar as questões, se existe alguma questão a ser tomada decisão nessa semana que se inicia, vai ser preciso fazer isso aí para o signo de Gêmeos com uma abertura para outras opiniões, para outras formas de se enxergar a situação. A gente tem mais ou menos sempre cada um tem uma personalidade, né? Uma forma de lidar com as situações, né? E muitas vezes a gente precisa sair um pouquinho nesse nosso meio, desse nosso hábito usual de lidar com as questões, sabe? De repente trazer as mesmas soluções para situações diferentes. Aqui a ideia, o chamado é para que se abra para novas ideias. Podem existir aí situações que vai ser preciso tomar decisões baseadas. Sabe aquela coisa de você não fazer do jeito que sempre fez? Seria isso. Qual seria aquela forma, aquela atitude que você sempre tomaria? A gente sabe, né, que se é uma coisa que a gente sempre faz, a gente já está até acostumado, sabe que a gente vai reagir dessa forma. E é você pensar que outra forma você pode trabalhar essas questões, né? Que outra forma você pode olhar para as situações, mostrando que tem uma necessidade de um olhar novo, de um olhar mais rápido, né? De um olhar mais espontâneo aqui no sentido de não ficar preso a isso que a gente falou, de a gente ter sempre os mesmos comportamentos, as mesmas ideias. Está precisando aí de uma coisa nova, né? De uma nova forma de enxergar que vai ser muito útil aí para conseguir solucionar as situações que forem aparecer aí nessa semana, tá certo? Bom, então vamos agora para o próximo signo, que é o signo de Câncer. Para Câncer, olha, sai a carta do Sol, né? O que essa carta do Sol traz aqui para os cancerianos e cancerianas? É a ideia de que uma nova consciência, né? Uma nova forma de ver as situações, novos caminhos, é algo possível, né? É algo possível de se acontecer. Ou seja, muitas vezes a gente está aí meio perdido, né? Sem saber para onde que vai, a gente sem saber o que fazer, sem saber qual é o próximo passo, né? Então o Sol aqui ele traz a mensagem que nessa semana que se inicia, as coisas vão começar a clarear, né? Vai começar a abrir espaço para novas situações, novas soluções. Às vezes uma coisa que está aí oculta, né? Algo que a gente não está enxergando, alguma coisa que está nos fazendo mal e a gente não está enxergando, não está relacionando
que o prejuízo vem daquela situação, isso essa semana pode ficar mais evidente, pode vir aí às claras, né? Então é uma semana em que soluções vão acontecer, soluções vão aparecer, né? E é preciso ficar atento para que primeiro que a gente não se deixa aí desanimar, perder as esperanças, que é muito difícil, né? Quando, né, a gente está tentando alguma coisa e a gente faz, né, aquilo que deveria fazer, ser feito e não obtém resultado, é muito difícil a gente manter aí essa tranquilidade, essa serenidade, essa confiança no futuro. Mas aqui a mensagem é que é necessário se manter ainda a confiança de que as soluções vão chegar, as soluções vão aparecer e essa semana vai ter aí talvez alguma revelação de algo que estava aí atrapalhando os seus planos, atrapalhando aí aquilo que você desejava, ou um comportamento autossabotante, né, que estava sendo empregado e com isso estava trazendo dificuldades para o dia a dia e que vai ficar aí, vai vir à tona, sabe? Vai ter a possibilidade de vir à tona para ser resolvido. Então, uma semana em que vai precisar de muita consciência, muita atenção para verificar aquilo que vai ser mostrado, aquilo que vai ser trazido e conseguir dar aí o encaminhamento, buscar as soluções que sejam necessárias, tá certo? Bom, então agora, saindo de Câncer, vamos para Leão. Bom, signo de Leão, a carta que sai aqui é o 10 de espadas, né? O 10 de espadas, ele traz uma mensagem de que é chegado um tempo de uma finalização, né? Uma solução dos conflitos. Então, uma semana favorável para que talvez aí alguma pessoa que você tenha se desentendido, alguma pessoa que você tenha magoado, brigado, né, que tenha feito aí alguma coisa que você, sei lá, depois se arrependeu, né? É o momento de buscar aí uma finalização disso, né? Aquela coisa em que você bota um ponto final na questão e bola para frente, né? E vamos seguir aí um novo caminho, mas é um tempo que pede aí um ponto final aí em certas questões de conflito, sabe? É não deixar isso se prolongar mais, sabe? Não estimular esse conflito por mais tempo. E isso vai muito daquela coisa que a gente fala de pensar antes de falar, pensar antes de agir, né? Muitas vezes a gente faz as coisas por impulso, né? Impulso ligados às questões emocionais, né? E com isso a gente acaba fazendo besteira, né? A gente acaba dizendo o que não queria dizer, nos comportando de forma que não queríamos nos comportar. E aqui o 10 de espadas ele traz aqui a mensagem para se finalizar isso, sabe? Para se iniciar aí uma nova etapa, um novo caminho e deixar, é como se fosse botar as coisas no papel, sabe? Não é passar uma borracha, porque passar uma borracha seria uma coisa de você fingir que a coisa não aconteceu, né? Querer com que a coisa desapareça. Não é isso. É simplesmente avaliar, conversar com a pessoa que possa estar tendo algum conflito, algum problema, se desculpar, né? Buscar aí uma reconciliação e deixar aí esse caminho para trás, sabe? Esse estado conflituoso para trás, que é um momento aí favorável para que essa reconciliação seja feita, tá certo? Bom, vamos agora para a próxima carta, o próximo signo, que é o signo de Virgem. Aqui para Virgem, a gente vê que sai o 7 de paus. O 7 de paus aqui, ele
ele traz a mensagem, ele traz aí a reflexão para que a gente possa mudar um pouco a nossa opinião, sabe? A gente procurar talvez não ser muito rígido naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer, né? A gente faz aí um planejamento e aí todo o entorno, né? O resto do mundo tem que se adequar àquilo que a gente planejou, né? Então, a semana em que vai ser preciso mais flexibilidade, vai ser preciso menos imposição, menos essa coisa de querer com que os outros se adequem aos nossos interesses, aquilo que nós talvez seja preciso até abrir mão de certas coisas, sabe? Mas é um abrir mão, não é aquele abrir mão contrariado, aquele abrir mão com ressentimento. É um abrir mão em busca de um bem maior, sabe? Talvez é abrir mão aí de alguma situação em busca da solução, né? Muitas vezes eu quero uma coisa, a outra pessoa quer outra, e aí fica naquela disputa ali, e no fim das contas, se eu abro mão do que eu quero, ela abre mão do que ela quer, e a gente conversa que chega numa terceira opção mais harmoniosa, isso vai trazer muito mais benefício, né? Então o 7 de pausa aqui, ele traz essa mensagem para a semana que se inicia aí para o signo de Virgem, para que abra mão aí de conceitos ou de opiniões cristalizadas, né, arraigada, e tenha um pouquinho mais aí de flexibilidade, tá certo? Bom, vamos agora para o próximo signo, que é o signo de Libra. Aqui para Libra, a gente vê que sai a carta do mundo, né? A carta do mundo aqui, ela fala de uma conclusão, né? Ela fala de um equilíbrio. Então é uma semana aí propícia para que tudo aquilo que esteja ainda em aberto, sabe? Coisas que estejam dependendo da sua ação, da sua iniciativa para serem concluídas, que sejam concluídas nessa semana. A gente sempre tem aí uma lista de pendências, né? O nosso dia a dia é muito dinâmico. Então, muitas vezes a gente acaba que, né, toda semana a gente tem uma lista de afazeres, de coisas a se resolver. E aqui a carta do mundo para essa semana aí, para o signo de Libra, ele mostra que os librianos e librianas têm uma oportunidade de pegar aí essa lista de coisas a fazer, sabe? Aquelas coisas que, às vezes, um conserto na casa, às vezes um conserto no carro, às vezes algo do trabalho que a gente precisa fazer, mas está adiando fazer, sabe? Então, uma semana em que, se você se propor a fechar as janelas, fechar aquelas janelinhas em aberto, é igual o computador, né? Quando a gente está no navegador, na internet, tem várias abas ali abertas, né? A gente está navegando em vários sites ao mesmo tempo. Então é a oportunidade nessa semana agora de buscar concluir as tarefas que estão pendentes, concluir aquilo que está ainda precisando de uma finalização, de uma conclusão, né? Não, de repente não acumular mais pendências para outra semana, né? Essa semana agora que se inicia é uma semana, vamos dizer assim, de solução, de buscar a solução, de buscar os fechamentos mesmo, buscar, vamos dizer assim, zerar as pendências, né? A energia está favorável para que se zere as pendências que tem, as coisas que estão aí para serem feitas, que possam ser feitas, possam ser concluídas, que certamente vai propiciar aí novos caminhos para o restante aí do mês de fevereiro, mas que precisa ter esse olhar agora para essas finalizações nessa semana agora que se inicia, tá certo? Bom, vamos agora
para próximo signo, que é o signo de Escorpião. Para Escorpião, a gente vê que sai a carta da morte, né? Uma carta às vezes muito temida, quando a gente está fazendo lá as consultas de tarô, ou até dentro da terapia tarológica, né? Quando sai essa carta, as pessoas geralmente arregalam os olhos, né? Porque a morte é uma palavra que vem carregada de muitas emoções, né? Por isso que os baralhos de tarô mais antigos, eles não relacionavam essa carta, esse arcano 13 com a morte, né? Esse aí era o arcano sem nome, né? Depois, com o tempo, foram utilizando aí a palavra morte, justamente até pela representação gráfica, né? Ser uma caveira, aqui tem uma foice na mão. Mas, trazendo aqui para a semana de Escorpião, né? A morte, o que significa isso, né? É justamente a transformação, né? Se você for ver a lagarta, ela tem uma transformação ali gigantesca para se tornar a borboleta. Então, o que vem aqui? O que está dizendo essa carta, né, da morte para essa semana aí, para o signo de Escorpião? É o tempo de mudança, é o tempo de transformações. Então, assim, está muito favorável para iniciar um hábito novo, né? Às vezes você tem aí algo que queira implementar assim, na sua rotina ou no seu trabalho também, né? Algo assim, fugindo, algo que fuja dos padrões anteriores, né? Uma nova ideia. É um momento favorável para essa coisa da transformação, da mudança, de se abandonar velhos métodos, velhos hábitos, iniciar outros, né? Inclusive formas de pensar, formas de se sentir. Então, uma semana aí que vai talvez suscitar uma reflexão, né, para ver aí aqueles nossos pensamentos recorrentes, né, nossos pensamentos cíclicos, de dar aí talvez um corte, né, dar um basta nesse tipo de situação. Favorável então é um momento favorável para essa mudança, essa transformação, essa abertura e abrir caminho para o novo, né? Abrir caminho para a mudança. Então vai ser preciso olhar as situações do dia a dia dentro dessa perspectiva de mudança, de transformação. E muitas vezes a gente vai fazendo as coisas sempre meio que no piloto automático, né? A gente não raciocina muito, nosso dia a dia, né? Acaba a semana, parece que acaba o dia, parece que o tempo voou, né? Quando a gente tem essa sensação que o tempo voou, é justamente porque nós estamos aí no piloto automático. Nós estamos reproduzindo os mesmos comportamentos, pensamentos, sentimentos, sem questioná-los muito. E a carta da morte que faz um convite a esse questionamento, a essa transformação, a se buscar um novo, se buscar novas atividades, se buscar novos caminhos diferentes daqueles que foram trilhados até então, né? Se abrir aí para o novo, né? Permitir com que talvez até desapegar mesmo de certos comportamentos, certos padrões, né? A gente tem uma dificuldade danada de adquirir novos hábitos, né? Que seria a mensagem de você abandonar velhos hábitos e adquirir novos. Então está propício aí para que tenha essa disposição, para que tenha essa abertura para novos hábitos, para mudanças, para novas atividades. Você vê, o tempo ele é contínuo, né? Então assim, se agora aqui, primeira semana de fevereiro, vem a mensagem de transformação, de mudança,
e a gente absorve essa mensagem, procura mudar aquilo que precisa ser mudado, procura implementar aí os novos hábitos que precisam ser implementados, isso faz com que mais na frente, no futuro, qualquer situação que venha a acontecer não nos pegue de surpresa, porque a gente já mudou aqui atrás, sabe? Por isso que é importante ficar atento aos momentos, às oportunidades que se abrem para determinadas situações, para determinadas mudanças, porque se a gente está dentro aí desse fluxo universal que flui o tempo inteiro, nós conseguimos, nós nunca somos pegos de surpresa. Nós conseguimos sempre contornar os problemas, as situações, né? E é até por isso que a gente faz aqui esse trabalho de toda semana abrir aí uma carta para cada signo, justamente para que as pessoas possam antecipadamente fazer reflexões, fazer avaliações para que não sejam pegas desprevenidas no futuro, né? Porque é aquela coisa, se a gente se mantém no mesmo comportamento, numa mesma atitude, e se não é um comportamento legal, não é uma atitude legal, lá na frente a gente vai ter problema. E aí vai ter que resolver aquela situação de qualquer forma. Sabe aquela coisa quando vai deixando a corda esticar, vai deixando esticar, 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 chega uma hora lá que arrebenta? É isso. Então aqui é a mensagem para não deixar essa corda esticar, é para já diminuir essa pressão aí, não deixar que arrebente lá na frente. Ainda tem tempo de mudar, tem tempo de transformar, tem tempo de rearrumar aí o jogo para conseguir um futuro mais equilibrado aí na frente, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de Escorpião. Vamos ver agora para o signo de Sagitário. Qual é a carta que sai? Sagitário, saiu a carta do pendurado, né? O pendurado, ele é uma carta que nos tira aí da zona de conforto, né? É uma carta que mexe com a gente, né? Que mostra a necessidade de mudança, né? A gente sempre tem aquelas questões, né? O que eu quero fazer e o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente gostaria de alcançar, não é por um castigo divino, não é por algo externo que está nos oprimindo, mas é muitas vezes porque nós mesmos não nos dispomos a fazer o que precisa ser feito, né? A gente está sempre, talvez aí adiando, né? Talvez protelando as coisas, sabe? A carta aqui do pendurado, ela vem mostrar essa necessidade do, vamos dizer assim, de um sacrifício, mas é o sacrifício do ego. Porque o ego é aquele que diz, eu quero fazer isso, eu quero isso, eu não quero aquilo. Isso é o ego, né? A nossa essência divina, o nosso eu superior, né, que é conhecido como a centelha divina, ela não tem esse tipo de atitude. Ela faz aquilo que precisa ser feito, aquilo que deve ser feito, né? Todo mundo sabe aquilo que deveria estar fazendo, mas não está fazendo. E muitas vezes a gente só faz quando aquela coisa que a gente vai empurrando com a barriga, sabe? Que a gente tem que fazer, mas é igual quando era época de colégio, de faculdade, que tem que entregar um trabalho, tem que entregar alguma coisa, e a gente, em vez de fazer aquilo previamente, né, a gente vai empurrando, deixando tudo para o último instante, né? Deixando tudo para o momento final. E aí lá é uma correria danada para conseguir concluir as coisas. Então, o pendurado aqui ele pede uma nova visão aí das situações, no sentido de você observar o que você poderia estar fazendo e que você não está fazendo, sabe? O que você deveria,
né? De que forma você deveria estar se comportando, deveria estar agindo, e você não está agindo, você não está fazendo. E isso, e refletir sobre isso, né, traz muitas vezes os insights, né, as soluções para os nossos problemas. Porque quando a gente admite, né, a gente tira essa coisa aí de castigo divino, né, que eu estou sofrendo porque eu sou um pecador e aí tem que pagar aí os meus pecados, né, essa encarnação aqui eu tenho que sofrer para pagar todo o mal que eu fiz em outras vidas, né? Lá existe muito esse conceito na mente das pessoas, né, que é totalmente equivocado. Na verdade, a gente precisa sair dessa posição talvez de vítima, né, dessa posição de quem está ali, ó, pendurado, sem, sem saber o que fazer, né, sem saber como agir, né, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar, né? E a gente refletir e perguntar assim, o que eu poderia estar fazendo que eu não estou fazendo? O que eu estou me recusando a fazer? O que eu estou evitando? O que eu estou adiando? Né? E aí, a partir do momento que a gente faz essa reflexão, vai ficando mais claro. A gente vai conseguindo enxergar melhor o porquê que as coisas talvez não estão dando certo, né? A gente sai dessa posição aqui do pendurado, que é uma posição parada, estática, e passa aí para uma posição mais dinâmica, mais ativa. Mas aí vai ser preciso fazer essa reflexão sobre o que você poderia estar fazendo e não está fazendo, está adiando, aquela coisa que a gente, amanhã eu faço, aí passou amanhã, chegou e a gente não fez. Na terça, na quarta-feira eu faço, aí na quarta-feira deixa para quinta, aí quinta-feira, agora já não fiz mesmo, deixa para começar semana que vem, segunda-feira eu faço, entendeu? Essa coisa que a gente, esse postergar que muitas vezes está atrapalhando a gente conseguir aquilo que a gente deseja, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Sagitário. Vamos ver agora as reflexões para o signo de Capricórnio. Bom, para Capricórnio, a gente sai aqui com o Cavaleiro de Espadas, né? O Cavaleiro de Espadas, ele traz muito forte a energia da mudança. Então, é uma semana favorável para se fazer novas coisas, né? Novas atividades. É uma semana que vai trazer aí algumas mudanças, vai trazer aí algum movimento, né? Alguma coisa vai ter que mudar, né? Vai ter que aí levantar e sacudir a poeira e agir e fazer. Então, a semana que está muito favorável para que você possa aí promover mudanças, promover transformações aí no seu dia a dia, no sentido de que é algo meio que imperioso, sabe? É algo que assim são mudanças necessárias. Então é avaliar que tipo de mudança eu preciso fazer aqui na minha rotina, no meu dia a dia, na minha forma de pensar, né? De enxergar as coisas, né? Então talvez seguir um caminho diferente do que estava sendo seguido até então, sabe? De renovar mesmo, né? De trazer novas perspectivas, novas abordagens, novas formas de enxergar as coisas, sabe? É uma necessidade mesmo de mudança, de mudar. É uma semana que vai estar trazendo essa energia da mudança, né? E que a gente precisa acompanhar. E muitas vezes é uma mudança na forma de pensar também, né? Uma forma de reagir em relação às situações. Então é um bom momento para rever velhos conceitos, rever velhas regras, né? A gente acha que uma coisa tem que ser de um jeito e a gente muitas vezes fica muito preso a isso, né? Então uma semana favorável aí para que você possa ter uma transformação também de pensamento, de forma de enxergar,
as situações, sabe? Vai trazer, sim, algumas mudanças e vai ser preciso, como toda mudança, sempre pede flexibilidade, né? Para que a gente possa não resistir às mudanças, e sim caminhar junto, né? Caminhar ao lado das mudanças, e se adaptando, e se adaptando mesmo, se adequando aí aos novos movimentos. Esse exemplo que a gente falou, né, de levantar, sacudir a poeira, né, talvez sair de uma posição aí mais estática e ir para uma posição mais ativa, né, de realização, de ação mesmo. A semana que está pedindo aí muita ação, né, espadas é um naipe que fala da ação, fala do movimento. Então é preciso aí, nessa semana, ter esse entendimento que vai ser preciso tomar certas decisões, fazer certas mudanças, modificar aí um pouco a rotina, porque é o que o momento agora está pedindo, certo? Bom, vamos agora para o próximo signo, que é o signo de Capricórnio. Não, Capricórnio já foi. É o signo de Aquário. Bom, Aquário, ele sai aqui com o 9 de copas, né? O 9 de copas, ele traz assim uma energia muito positiva, né? Para os relacionamentos, né? Uma energia assim que você, aquariana, deve aproveitar para talvez aí fazer novas parcerias, novas amizades, novos relacionamentos, procurar sempre a harmonia nas relações, evitar os conflitos. É uma semana aí que vai trazer uma energia muito positiva, aí, muito boa, né, na relação com as pessoas, né? Na forma de trabalhar em conjunto. Então é uma semana que vai pedir aí esse trabalho em conjunto. O que é trabalho em conjunto? Você pode trabalhar em conjunto na sua casa, né? Com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, ou seja, fazer tudo de uma forma harmônica, né? Com todas essas pessoas envolvidas no trabalho também, trabalhar com os colegas de equipe de forma mais equilibrada, mais harmônica, do mesmo jeito. O 9 de copas aqui, ele diz que o momento está propício aí para que você possa também oferecer ajuda, né? Você possa oferecer aí tanto para um familiar, quanto para um colega aí de trabalho, quanto para um amigo, oferecer apoio, oferecer ajuda, ver o que a pessoa está precisando, né? Ver como você pode resolver, como você pode solucionar. É uma semana mais voltada para as pessoas do que para as coisas, do que para os processos, né? É uma semana de olhar aí a necessidade do outro, olhar o que o outro está precisando, olhar o que o outro está, qual a dificuldade que ele tenha, e você ajudá-lo a resolver, ajudá-lo a equilibrar aí, a balança, né? Ajudá-los a ter mais uma harmonia aí na sua vida, ser esse elemento de ajuda, né? Ser um elemento de harmonização, de que consegue aí identificar as necessidades do outro e procurar ajudá-lo, procurar ser prestativo, né? Vamos dizer assim, a gente não acusar o outro das coisas, né? E sim a gente ver como é que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer aí para beneficiar, para apoiar as outras pessoas, tá certo? É uma semana que tá aí a energia fazendo esse convite aí para os aquarianos e aquarianas. Bom, vamos agora para o signo de peixes, né? Bom, signo de peixes, saiu aqui o Rei de Ouros, né? O Rei de Ouros ele mostra aqui a necessidade
de uma visão de futuro, né? Então, uma semana em que, se você se propor a isso, vai estar muito favorável para o planejamento do futuro, né? Para se organizar, se esquematizar para o que precisa ser feito, né? O que a gente precisa fazer hoje para alcançar aí um estado mais harmônico, mais próspero, mais equilibrado no futuro. Então o Rei de Ouros aqui nessa semana, ele vai trazer a mensagem para que você comece a olhar alguns passos para frente, sabe? A gente tem a tendência de ficar muito aquela coisa do dia a dia, né? A rotina às vezes nos engole, né? A gente não consegue planejar muita coisa. Então o Rei de Ouros aqui, ele mostra assim que talvez esteja faltando aí um planejamento maior para que você sinta até como a figura do rei, né? O rei é aquele que tem o poder nas mãos dele. O rei é aquele que tem um controle, é aquele que tem um domínio, é aquele que tem a força, né? Ele é aquele que não depende de ninguém para nada, porque é ele que dá as ordens, né? É ele que determina, é ele que orienta. Então o Rei de Ouros aqui ele está trazendo essa mensagem de se olhar para frente, né? Olhar para o que está por vir, né? Olhar para o que pode ser feito nesse mês agora de fevereiro, nas próximas semanas, nos próximos meses, é um planejamento assim de o que eu posso fazer, né? O que eu posso já começar a plantar aqui agora para que possa ter um resultado no futuro, né? O que eu já posso começar a fazer hoje? E aí você pode ver isso em várias áreas da vida, né? A área de saúde, a área familiar, a área de trabalho, a área de espiritualidade, né? Em todas elas você pode começar a fazer essa reflexão agora do que está faltando para que você tenha aí esse poder desse rei aqui nas suas mãos, né? E você pode talvez perceber que o que está faltando é você definir melhor para onde você quer ir, quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar, aonde você quer chegar, né? E que muitas vezes quando a gente projeta isso, se a gente quem estuda, né, quem gosta da mecânica quântica, sabe que tem um fenômeno explicado pela física que se chama causação descendente, né? O que é isso? A gente projeta aonde a gente vai querer estar lá na frente, né? Em que situação eu quero me encontrar lá na frente? A gente projeta isso, a gente imagina isso, a gente sente, né, que está nessa situação. E aí a coisa desenrola de lá para cá. Por exemplo, se eu penso daqui a um ano estar fazendo determinada atividade, então hoje eu já começo a visualizar, eu já começo a intencionar essa atividade que eu quero fazer no futuro. E ao fazer isso, você já está manipulando a energia, já está trabalhando a energia para que aquela situação futura venha desenrolando de lá para cá e se abra um caminho em que as coisas que você precisa fazer hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, venham para que você faça, para que permita com que você chegue lá naquele ponto que você projetou. É igual a pessoa que quer, daqui a um tempo, estar aí numa posição X dentro do emprego, dentro do trabalho que ela tem. E se ela já começa a pensar nisso, como é que eu chego lá? O que eu posso fazer para chegar lá? Isso já começa a ser construído. Essa linha do futuro já começa a ser criada. E aí a pessoa isso facilita muito porque se é algo que já está sendo criado, então as oportunidades, as situações, tudo aquilo que vai ajudar a pessoa a chegar lá naquele ponto em que ela planejou, vai acontecer, né? Agora, quando a gente não sabe para onde que a gente quer,
Quando a gente não sabe o que a gente quer fazer, quando a gente não tem aí perspectiva de futuro ou planejamento de futuro, aí realmente fica muito difícil, né? Porque como é que você entra dentro de uma linha do futuro, que lá na frente vai ter determinada situação, se você nem imagina essa linha, né? Tudo no universo é consciência, né? Tudo aquilo que a gente imagina, que a gente acredita que é capaz de fazer, a gente consegue fazer. Aquilo que a gente acredita que não é capaz, não tem como. Você não consegue fazer. Enquanto você não muda a forma de pensar do não sou capaz para eu sou capaz, não adianta, não consegue fazer, sabe? Então é refletir aí nessa semana que se inicia, o que você deseja aí para o futuro e o que está faltando fazer. Né? O que você pode já fazer hoje, sabendo aonde você quer chegar lá na frente, para poder começar a trilhar esse caminho. Né? A gente precisa ter mais clareza do que a gente quer, clareza da onde que a gente quer chegar, justamente para seguir aí um caminho com mais, vamos dizer assim, mais propósito, né? Mais equilíbrio, mais você saber onde você está pisando, sabe? Você saber onde você está, que caminho que você está trilhando, né? Senão a gente fica muito perdido, muito engolido aí pela rotina do dia a dia, e o tempo passa e a gente tá tudo a mesma coisa, sabe? Não tem muita mudança. Então é preciso fazer essa reflexão aí agora nessa primeira semana de fevereiro. E aí, para ajudar as reflexões, eu sempre falo, né? É importante sempre observar tudo aquilo que foi tratado nas semanas anteriores, né? Quais foram as cartas que saíram na primeira semana de janeiro, na segunda, terceira e quarta, e essa agora que é a quinta aí, né, nesse ano de 2021, para entender esse caminho. Muitas vezes uma coisa que a gente precisa fazer agora, o caminho mostrando o que fazer já veio lá atrás, já veio lá no início do ano. E aí a gente precisa estar atento a esses movimentos, precisa estar atento àquilo que precisa ser feito, porque quando você consegue entrar dentro aí do seu caminho, né? Cada um tem um caminho a seguir, quando a gente consegue entrar dentro do nosso caminho, as coisas ficam muito mais fáceis. Mas para isso, em primeiro lugar, a gente precisa decidir que caminho é esse, acreditar que podemos trilhar esse caminho, começar a fazer o que precisa ser feito para que isso possa ser trilhado, esse caminho possa ser descortinado e a gente consiga ter uma visão, uma clareza em relação ao futuro muito maior, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de peixes e as reflexões também aqui para essa primeira semana de fevereiro. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!